terminei a última live anterior dizendo que quais são os serviços a servir com o coração de servo, né? E nós temos muitos serviços que podemos fazer ao Senhor na igreja e tudo mais, e não só na igreja, como... Só um minutinho. Deixa eu parar a gravação que eu tô fazendo aqui. Então, deixa eu voltar. Quais os serviços a servir com o coração de servo, né? Nós temos muitos serviços que podemos prestar à igreja, como também ao reino, como também à sociedade, né? E esse serviço são diversos, mas eles precisam ser feito com pessoas que tenham realmente um coração de servo, tá? Então, a gente vai falar, né, ação, né, os aspectos que esse serviço tem que ter, ok? Só voltar, se eu não esqueci nenhum detalhe aqui. Então, antes de eu falar dos aspectos aqui desse serviço, eu vou ler com vocês Filipenses, passagem essa bem conhecida, 2, tá? A gente vai ler Filipenses 2. Vou começar, versículo 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem a minha alegria, concordando sinceramente um com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando junto com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considere os outros mais importantes que vocês. Não procure apenas os seus interesses, mas procure também o interesse alheio. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus. Filipenses 2, do 1 ao 5. E aí entra a palavra, a passagem conhecida, que diz que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Em vez disso, se esvaziou, não vou ler tudo, tá? Assumiu uma posição de escravo ou servo, né? Nasceu como ser humano, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí vai toda a passagem de Filipenses 2, que é bem conhecida. Ou seja, gente, para você, né, que foi a nossa frase, servir, né, com o coração de servo, a essência já começa nessa passagem. E tudo que a gente conversou até agora tem a ver com essa passagem, certo? Então, agora a gente vai pontuar algumas coisas, né, e aquilo que eu, assim, eu não consegui resumir em poucas palavras, eu vou ler realmente do livro, porque é fantástico as definições que ele coloca, tá? Então, a primeira coisa, né, que um servo verdadeiro, vamos por assim, que está dentro da disciplina do serviço tem que ter. Ele é alguém sem holofotes, ele é anônimo, no coração, na intenção, no desejo. Então, eu sou do Ministério de Dança, eu sou líder do Ministério de Dança. Além de eu ser líder, eu sou formada, eu sou bailarina, né? Enfim, eu tenho tudo para querer, né? Reconhecimento, brilhar, dando um exemplo, tá? Mas eu não estou interessada nisso. Eu sirvo sem holofote, eu sou anônima, eu não estou preocupada se eu vou aparecer, se eu não vou aparecer, se a luz vier, se aparecer, amém, glória a Deus, obrigado. Mas se não, tá tudo bem, eu não sou escrava de forma alguma dessas necessidades, tá? Então, sem holofotes, sou anônimo.
2. O servo verdadeiro serve as pequenas coisas. Ele é útil em pequenas coisas. Pequenas coisas requer sacrifícios diários, tá? Então, aqui eu marquei que tinha algo para ler. Deixa eu só ver o qual que é um tem asterisco. Vamos ler aqui, ó. Então, eu vou ler aqui para vocês. O serviço que se deve prestar a alguém numa comunidade cristã é o de ser útil. Inicialmente significa simplesmente prestar auxílio em tarefas externas de menor importância. Existe um número sem fim de coisas, onde quer que haja um ajuntamento de pessoas. Aquele que se preocupa com a perda de tempo provocada por esses pequenos atos triviais de ajuda, normalmente está dando demasiada importância à própria carreira. O Ministério das Coisas Pequenas é um serviço diário. As oportunidades pequenas repetem-se a todo instante. Se quisermos ser fiéis nessas pequenas coisas, a natureza nunca tem tempo para tomar fôlego. Precisamos morrer para todas as nossas inclinações. Fazer alguns grandes sacrifícios para Deus deve 100 vezes ser nossa escolha, não importando quão dolorosos sejam. Com a condição de sermos libertos, com a liberdade de acompanhar nosso gosto em todos os pequenos detalhes. Então é ali, tá desprovido, tá tranquilo e serve nas pequenas coisas. Lembrando que as pequenas coisas vai demandar, sim, muito sacrifício, muita morte diária, né? Então, número 1, sem holofotes, número 2, servir nas pequenas coisas. O verdadeiro, então, serviço protege, olha isso, a reputação alheia. Ele não calunia, refreia sua língua, não fica levantando julgamento. Se existe algo a ser dito de alguém, a pessoa, né, a quem se vai dizer dela, está presente. Se fala para ela, eu tenho algo a dizer da vinha. Eu não digo da vinha, né, sobre a vinha, para a Clara, sem a vinha estar presente, de forma alguma. Ou eu falo diretamente para a vinha, ou a Clara, né, vou chegar na Clara e vou chamar a vinha também, né, ela tem que estar junto, tá? Não participa desse tipo de conversa, né? Alguém chegou, começou a falar, você fala assim, então vamos chamar a pessoa para ela participar aqui da conversa? Quando a gente coloca essa atitude, o que a gente está dizendo? Vamos pegar dessa forma, vamos falar de dança, né? De Ministério de Dança. Então, eu sou Ministério de Dança, não estou preocupada com holofotes, legal, estou servindo legal. Eu sou da dança, mas eu estou pronta para as pequenas coisas. Ajudar a costurar a roupa, ajudar o diácono lá, porque tem que limpar o chão, onde a gente vai precisar colocar as roupas e as coisas que vai ter do evento da igreja, eu vou lá ajudar a limpar. É as pequenas coisas. Tá com uma pessoa conversando porque ela precisou de algo, né? E daí, assim, eu não falo mal, eu protejo a reputação das pessoas, ou seja, se eu vejo alguém falando mal de alguém, eu falo, parou, cadê a pessoa? Vamos falar com ela, senão acabou a conversa. Então, a gente não calunia, não danifica, né, prejudica a reputação alheia, não fica julgando os outros, principalmente se a gente não sabe do que se trata, tá? Agora, por exemplo, Pedro, lá na passagem que a gente leu sobre Jesus lavar os pés, o que Pedro fala? Que Pedro, não, imagine, você não vai lavar meus pés. A gente acaba olhando para isso, achando que Pedro, puxa, que cara, né, humilde, sei lá, não vai lavar os pés, imagine, como que você vai fazer isso? Não, Pedro foi orgulhoso. Se Pedro estivesse no lugar de Jesus, Pedro não ia lavar o pé de ninguém, porque ele achava que isso não se fazia. Onde já se viu? O Senhor é Deus, o Senhor é o mestre, o Senhor é o nosso rabino. Onde já se viu uma pessoa na sua posição
lavar meu pé, de forma alguma. Toma um sapo atrás do outro de Jesus, né? Então, a gente olha achando que isso é algo bom, não, mas ele tá sendo orgulhoso ali, tá? Então, assim, o servo tem que também estar nessa condição. Vou ler uma passagem que está em Tito 3:2. Deixa eu pegar aqui para, né? Eu tô usando aqui o celular para ir mais rápido. Normalmente eu não uso, mas é para ir mais rápido, tá? Então, Tito 3:2. Como que eu falei, né? Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem todos a verdadeira humildade. Uma repreensão a isso, tá? Permitir que alguém nos sirva é ato de submissão, que foi o que eu falei do Pedro. Então, assim, eu também, né, eu não posso achar que as pessoas não podem me servir. Elas podem sim, eu tenho que estar disponível ali para elas me servirem, né? Então, esse é o quarto ponto. Vou voltar. Sem holofote, serviço em pequenas coisas, serviço de proteger a reputação alheia, né? Permitir ser servido, porque isso é um ato de submissão. Ser gentil, gentileza, né? O seu verdadeiro serviço contém gentileza. Ai, gente, eu já convivi, estive em eventos, vou ficar usando só o Ministério de Dança. Como não tem gentileza, não tem atos amáveis, não tem sorriso no rosto, né? Não tem muito obrigado, não tem nada dessas coisas. Muita gente. Sem contar que gentileza tem um outro olhar também, um outro ponto, né? Que é o respeito pela cultura, pelos valores, pelo sentimento, pelo pensamento do outro. Então, assim, ó, vou dar um exemplo que a gente do Ferrossi viveu. Nós fizemos uma coreografia que se chama Bonecos de Elias. Foi uma coreografia montada para um evento de uma escola, né, secular. Quando eu digo secular, por não ser uma escola de dança evangélica, tá? De dança cristã. A gente participa, tem uma parceria com essa escola, que é o Palacete e tal, né? E a gente, né, eu montei o trabalho em cima de uma música de um compositor aqui de Piracicaba, e essa música, a gente trabalhou ela só no instrumental, né? Porque os espetáculos envolvendo as escolas, tudo normalmente se trabalha com música sem letras. Porém, eu já cheguei a pensar em fazer alguns eventos de forma missionária com essa música. E essa música, ela tem a letra que é linda, maravilhosa, mas ela fala sobre idolatria, né? Sobre quem é devoto, vamos colocar assim, né? De idolatria de imagem, essas coisas. E aí, muitas vezes nós cristãos pensamos assim, não, vamos usar a letra, vamos falar, vamos, né, atingir as trevas, vamos não sei o quê. Mas eu estou desrespeitando o outro. Eu não estou respeitando a crença que aquela pessoa tem, ela não é obrigada a crer no que eu acredito. Ela não é obrigada a ter a minha fé, acreditar da forma que eu acredito na Bíblia. Salvação não é isso, né? É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, não eu. Não a minha afronta, né? Impor uma música ali que possa ferir o sentimento ou a fé de alguém. Não. Se realmente eu quero ser um servo gentil, que tem gentileza, que tem respeito, o que eu faço? Eu vou evitar esse tipo de coisa. Porque com isso eu não estou ganhando ninguém para Jesus, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estou perdendo. Né? Não que eu ganhe ou perca alguma coisa, porque a gente não ganha ninguém para Jesus, nem perde ninguém para Jesus. Quem é de Jesus, e o Senhor vai manifestar isso quando tiver que ser. Mas enfim, esse é um outro assunto. De qualquer forma, a gente prejudica o evangelho fazendo isso, a gente não ajuda o evangelho. A gente não contribui para o evangelho numa cidade, numa situação. Então, gentileza também tem a ver com respeito, tá? Eu não sei se deu para entender um pouco esse ponto, tá? Muitas vezes é por a gente não respeitar que as pessoas não querem nos ouvir mais, né? A gente precisa pensar nisso, tá bom? Outra coisa que um servo é hospitaleiro. Eu não vou ler essas passagens, mas 1 Pedro 4:9
1 Timóteo 3:2, Tito 1:8. São passagens que vão falar sobre hospitalidade, sobre receber pessoas em casa, sobre abrir, né, a casa, estar pronto ali, né, para cuidar, receber, irmão para dormir, enfim, abrir sua casa para uma mesa, para um almoço, uma janta, hospitalidade. Quem é servo tem que ter hospitalidade, tá? Quem é servo, ouve. Servo sabe ouvir. Desculpa, antes de eu falar do sabe ouvir, eu vou ler um ponto de hospitalidade na página 196 aqui do livro. Peraí. Não é muito, tá? Apenas uma oportunidade de ficar junto e de compartilhar, falando sobre hospitalidade, tá? É disso que a hospitalidade é feita. Existe o serviço... não, na verdade é sobre o escutar mesmo, gente. Existe o serviço de escutar. Diz, né, o autor Bonhoeffer, né? Ele escreveu um livro... Como que chama? Alguma coisa da comunhão. Não lembro agora. Se eu lembrar, depois eu falo, gente. O primeiro serviço que se deve aos outros irmãos na comunhão consiste em ouvi-los. Olha a comunhão entrando de novo aqui. Assim como o amor de Deus começa quando ouvimos a sua palavra, o começo do amor cristão entre irmãos é aprender a ouvi-los. Precisamos desesperadamente de apoio que pode surgir quando ouvimos uns aos outros. Não precisamos ter formação psicanalítica para obter o título de ouvinte. Os requisitos mais importantes são compaixão e paciência, tá? Ouvir as pessoas aquieta e disciplina a mente para a gente ouvir Deus. Realiza uma obra no coração que transforma os afetos, acho que deu uma parada ali, até mesmo as prioridades da vida. Se ficamos entorpecidos no momento de ouvir Deus, faremos bem em começar a ouvir em silêncio as pessoas e tentar descobrir se Deus fala por meio delas. Qualquer um que considere o seu tempo valioso demais para gastá-lo em silêncio, cedo ou tarde, não terá tempo nenhum para Deus e nem para o irmão, mas unicamente para si mesmo e para os seus próprios desatinos. Olhe como isso é sério, né? Bem sério. Então, o serviço de ouvir. O outro serviço é o serviço de carregar a carga um dos outros, né? Suportar, ajudar uns aos outros, né? Vou passar aqui também Tiago 2:8 e Gálatas 6:2. A lei do amor, né? É carregar as dores, o sofrimento um do outro, né? Foi o que Jesus fez. Né? Então, tem a ver com isso, né? A gente carregar a carga um com os outros. Pessoal, me dá um segundo, porque eu vou ficar sem bateria. Peraí. Não sei o que ocorreu, né? Que foi bastante aqui o uso da bateria. Então, a gente já vai dar um jeito aqui para não termos problemas, né? Opa, peraí. Então, voltando aqui. Vai ficar um pouquinho ruim, mas a gente vai tentar, tá? Peraí, como tá, gente? Ai, vou ter que, acho que, ficar segurando, porque a minha bateria é aqui embaixo. Então, já falei, lei do amor. E também o ato de compartilhar a palavra de vida sempre. Então, uma pessoa que é serva, ela sempre está disposta a compartilhar a palavra de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, né? Então, ó, eu vou colocar aqui o que ele fala. Existe o serviço de compartilhar a palavra. Os que entram nos desertos do silêncio e da solitude fazem isso por causa dos outros. Devem trazer toda a palavra que recebem de Deus e compartilhá-la com o grupo. Esse serviço grandioso a ser prestado, pois nenhum indivíduo consegue ouvir tudo o que Deus tem para dizer. Dependemos um dos outros. Ai, gente, desculpa, não tá tão certinho aqui a imagem, tá? Evidentemente, proclamar essas palavras uns com os outros pode até dar medo, né? Mas, né, é algo que a gente tem que ter o hábito de fazer.
No entanto, não podemos recuar desse serviço, pois é desesperadamente necessário hoje, tá? Então, eu vou resumir aqui o que ele coloca do verdadeiro servo, tá? Ele então falou, foi o que eu li do livro Celebrando a Disciplina. Sem holofotes, serviço em pequenas coisas, serviço de proteger a reputação alheia, serviço de permitir que os outros te sirvam, pois isso é um ato de submissão, serviço que, né, gere gentileza, você seja gentil, tá? Serviço de hospitalidade e serviço de ouvir, o serviço de carregar a carga um dos outros e o de compartilhar a palavra sempre. Então, vou imaginar assim, gente, você está no ministério de dança, de evangelismo, de intercessão. Ótimo, o serviço que você está prestando como ação é esse ministério. Mas você, como servo, dentro da disciplina serviço, precisa estar dentro desse contexto, né? Desses itens que eu acabei de mencionar. Então, a questão a concluir é: vocês compreendem que servir de qualquer outra forma não valida o seu serviço? As atividades que fazemos sem essa essência são apenas fazeres. É ativismo, muitas vezes. Não se trata de disciplina espiritual, piedosa e de serviço bíblico. O que você faz, por exemplo, no trabalho que você tem, no dia a dia, tal, é a mesma coisa daí, entendeu? O trabalho, tô falando trabalho, serviço, emprego mesmo, né? Por exemplo, ou mesmo a escola, né? Para quem não trabalha, você tem ali um serviço, uma ação, né? E esse trabalho, por si só, já traz a recompensa, que é o quê? Um salário, o estudante é a nota, certo? Então, se você levar o serviço a Deus dessa forma, sem olhar esses pontos que eu apresentei aqui e compartilhei, que foram os pontos, que não são meus, né? Estão descritos nesse livro Celebrando a Disciplina. O que você está fazendo é só uma ação e você já tem sua recompensa. É aqui nessa terra, ela não tem nada a ver com o que Deus vai te recompensar lá na frente, tá? Então, a gente precisa entender essa essência, tá? E também entender o que Deus requer de nós. Por exemplo, até usando, né, que eu falei que ia falar do serviço da dança. Eu estou usando a dança o tempo todo, né, como exemplo. Vamos, né, não vou falar especificamente da dança, mas o que eu queria colocar aqui da dança, por exemplo. Davi, né, que muitas vezes a gente usa ele, né, dançou na frente da arca, não sei o que e tal. Uma das coisas que Davi quis fazer foi construir uma casa para Deus. Gente, não é legítimo isso? É uma coisa incrível. O que ele propôs tanto foi incrível que Deus gostou, só que Deus não deixou ele fazer, porque não era um serviço para ele fazer. Deus tinha motivos, não vou entrar nesse assunto agora teologicamente, tá? Mas tinha motivo que Davi não podia construir a casa. Mas Deus falou: Salomão constrói, você não vai construir. Então, nem tudo que nós estamos fazendo como serviço, Deus nos pediu. De repente, Deus não nos pediu, é para outro estar fazendo, não nós. Então, a gente precisa também ter esse entendimento, gente, se aquilo que Deus... Tô apanhando aqui, né, gente? Oh, desculpem, tá? Se aquilo que Deus pediu, Ele pediu realmente para nós. Se é algo que tem a ver com nós mesmo, se é esse o serviço que Ele quer de nós. Só porque a Fernanda estudou dança, fez balé, sabe ensinar balé, tem a ver com dança, o meu chamado? Necessariamente não. As meninas que estão comigo sabem, a dança hoje é para mim um veículo para algo. O meu chamado, o meu serviço ao Senhor está muito em outro lugar. Mas também, se eu não tiver essas outras coisas que eu descrevi, o meu serviço não está valendo. Ele não está tendo essência, tá? E vocês conseguem perceber o quanto isso gera comunhão? E porque para fazer todos esses serviços tem a ver com o outro. Eu tenho que me humilhar, às vezes eu tenho que aceitar o outro, eu tenho que submeter, eu tenho que carregar a carga, eu tenho que saber ouvir, eu não posso caluniar. Vocês observam como tem tudo a ver com o outro. Portanto, tem tudo a ver com comunhão.
E se tem a ver com comunhão, tem a ver com comunidade, porque é assim que se faz uma comunidade, com amor, com autoridade, nas quais a gente presta conta uns aos outros, com submissão, se tem autoridade tem submissão, né? E com essa caminhada de relacionamentos de pessoas que carregam o Espírito Santo, né? Eu até escrevi assim, a comunhão, né? Tudo isso, né? Conclui que isso gera comunhão, a comunhão se faz a comunidade e a comunidade precisa de servos, certo? É uma coisa amarrada na outra, mas isso é uma verdadeira comunidade. Todo o resto agrega só, contribui, ajuda. Mas assim, uma comunidade, uma igreja, vamos por assim, que tem 1 milhão de coisas e tem um monte de atividades e também tem cultos específicos e tem muitas pessoas também, mas não tem essas coisas, ela está fora do propósito de Atos 2 que a gente leu lá, de Atos 42. Não está acontecendo de verdade. Ela está sendo outra coisa, mas não uma comunidade, né? Que é algo com a qual a gente precisa aprender a viver também, tá? Eu espero, assim, que eu tenha conseguido ser clara, né? Porque, assim, são assuntos profundos também, né? E às vezes, né, eu tô no processo com vocês, né? Eu tô aqui também aprendendo sobre isso, né? Então, muita coisa que eu li, passei, compartilhei com vocês nessas disciplinas aí que a gente vem caminhando, eu estou sendo também confrontada a mudar, a transformar, a agir de uma outra forma, a buscar entender, a orar a respeito, tá bom? Enquanto eu fazia esse estudo, eu me lembrei muito de uma mulher que eu acho que ela foi uma grande serva, de verdade, né? Como eu acho que ela foi, embora, né, ela é uma figura pública, e, né, a gente não conhece na intimidade, mas pelo menos as atitudes e as coisas as quais ela disse, e os atos dela, sempre falaram muito sobre isso, né? Que é a Madre Teresa. E eu queria, né, eu printei algumas frases dela, e eu queria só encerrar essa live lendo essas frases, tá? Ela diz assim, é umas coisas que a gente fica impressionada que ela fala, né? Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor, né? Ela sempre falou do amor. Aí ela fala assim, alguém disse, né? Ela faz tipo uma pergunta para uma pessoa, o Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Ela responde, eu também não. Só por amor se pode dar banho em leprosos. Gente, é um negócio que, né? É só, não sei. É alguém que Deus, né, realmente amou e entendeu o que deve fazer, porque ela fazia todas essas coisas. E ela diz o quê? Não tem dinheiro, é porque eu amo o que eu faço, né? Peraí que tem mais. Ela é fera. Ó. Ela fala assim, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse essa gota. Todos os que sofrem e estão a sós, dai sempre um sorriso de alegria. Não lhes proporcione apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração. O dever é uma coisa muito pessoal. Olha que interessante isso. Me fez pensar até nas minhas meninas do Ferroça, nas Thalitas. O dever é uma coisa muito pessoal. Decorre da necessidade de se entrar em ação e não da necessidade de insistir que os outros façam qualquer coisa. Deixa eu ver se tem mais. Palavras gentis podem ser curtas e fáceis de falar, mas elas são ecos verdadeiramente no infinito. Para manter uma lamparina acesa, precisamos continuar colocando óleo nela.
O que eu faço é simples. Ponho pão na mesa e compartilho. Pequenas frases. Vou ver se eu posto as frases dela depois, tá, gente? Mas eu peguei essas frases e eu falei assim, gente, parece que ela... tudo que tá no livro tá nas frases dela, na vida dela, né? Ela foi um grande exemplo, né? Tô pegando um exemplo assim, né? Que, assim, né? Da história e tudo mais, porque mais exemplo do que o nosso Jesus não teve, né? Então é isso, gente. Essa foi aí a nossa disciplina, né, do serviço. E semana que vem eu concluo esse assunto de disciplinas espirituais, né? Para quem não aguenta mais. E aí a gente vai ver do que a gente vai falar, se vou entrar em algum outro assunto ou não. Vou esperar, de repente, se vai surgir algumas sugestões. Né? A Ju falou aqui que o assunto, né, é bem profundo, é bom. E é mesmo, Ju, né? E tem sido, né, esses tópicos aí das disciplinas. Legal vocês que tiveram aqui, que ficaram, quem entrou depois, né? Quem estava na outra live, né, antes dessa, mas não conseguiu entrar nessa também. Obrigado. Não sei se vocês têm alguma pergunta, querem perguntar alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, podem falar. Ou podem mandar para mim depois, aí eu vejo de responder escrevendo ou fazendo algum vídeo com a resposta, tá bom? Mas podem mandar sim, às vezes surgem dúvidas, né? Podem mandar sim, tá? Se vocês quiserem, né? Então, mas é isso, então. Muito obrigado por quem esteve aí. Se vocês acharam legal e tudo mais, se vocês acharam, né, interessante, legal, façam um resumo, compartilhem se vocês acharem que vale a pena aí estar compartilhando, tá bom? Mas obrigado por vocês estarem aqui, por a gente ter passado mais esse tempinho junto aí com um pouquinho mais de conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Alguém? Tchau? Alguma pergunta? Ou eu posso estar encerrando? Deixa eu ver quem tá aqui. Bia, Clara, Vivinha, a Ju, né? Isso. Beleza, meus amores. Então tá. E até semana que vem. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.